Minhas cordiais saudações a todos aqueles que nos acompanham semanalmente pelas redes sociais da nossa querida Diocese de Limeira. Então hoje, como sempre fazemos, vamos meditar, refletir o Evangelho do próximo domingo, 33º domingo do tempo comum. Estamos chegando ao final do tempo comum, mais um domingo e acaba. É o dia 17 de novembro de 2024. Também nesse domingo celebramos o 8º Dia Mundial dos Pobres, Pois bem, vamos ao texto desse domingo. É o Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículos 24 a 32. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: naqueles dias, depois da grande tribulação, o sol vai se escurecer e a lua não brilhará mais. As estrelas começarão a cair do céu e as forças do céu serão abaladas. Então vereis o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Ele enviará os anjos aos 4 cantos da terra e reunirá os eleitos de Deus de uma extremidade à outra da terra. Aprendei, pois, da figueira esta parábola. Quando seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, sabeis que o verão está perto. Assim também, quando virdes acontecer essas coisas, ficais sabendo que o Filho do Homem está próximo, às portas. Em verdade vos digo, essa geração não passará até que tudo isso aconteça. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Quanto àquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem. As palavras de Jesus sobre as quais meditamos hoje são aquelas pronunciadas por Ele nos últimos dias de sua vida, pouco antes de sua paixão e morte. Palavras dirigidas por Ele, Jesus, no Monte das Oliveiras, diante do templo. E Ele dirigiu essas palavras tendo presente junto a Ele os seus 4 discípulos mais próximos, Os 2 irmãos, Tiago e João, Pedro e André. E Jesus fala aos seus discípulos, e o seu discurso tem um tom escatológico. Isso é o que é escatológico? Fala das coisas últimas, do fim de tudo, E são palavras que assustam, Causam temor. O sol escurecerá, a lua perderá seu brilho, as estrelas cairão do céu e as potências celestes serão abaladas. Palavras que também nos recordam que toda a realidade criada está marcada pela finitude. Um dia vai acabar. Tudo terá o seu fim. Tudo passa. E a gente tem que estar preparado para isso, inclusive a nossa vida. Nós aqui somos peregrinos, Estamos de passagem. Tem uns salmos assim: a vida do ser humano é semelhante a um sopro, Passa depressa. Nós estamos de passagem. Tem gente que não gosta de ouvir falar isso, mas nós estamos de passagem, tudo terá o seu fim. Em seu discurso, Jesus utiliza como pano de fundo a profecia de Joel, pronunciada no Templo de Jerusalém. E nessa profecia o tema principal é o obscurecimento do sol, O sol perde o seu brilho. E é um apelo, É um apelo divino que foi dirigido ao povo na época, conclamando ao arrependimento, à mudança de vida, à penitência coletiva, a penitência de todo o povo, ao jejum, que abandone o pecado, porque aqui estamos de passagem, um dia vamos prestar contas a Deus de nossa vida. Mas também uma profecia que fala de esperança, fala da esperança da salvação, tanto que a profecia de Jesus termina mencionando o advento do Messias. Então verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Ele enviará os anjos dos 4 cantos da terra e reunirá as pessoas que Deus escolheu do extremo da terra ao extremo do céu. Termina com uma mensagem de esperança. Comentando essa passagem do Evangelho, o Papa Francisco ensina-nos que essa passagem nos ajuda a ler a história, captando 2 aspectos fundamentais da história humana: os sofrimentos que padecemos hoje e a esperança do amanhã. Por um lado, diz o Papa, experimentamos os sofrimentos nos quais a humanidade está mergulhada. Quando se fala de catástrofes, nós falamos de doenças, catástrofes climáticas que sempre ocorreram em vários períodos da história, como está acontecendo hoje com as mudanças climáticas. A gente vê a chuva que tivemos no Rio Grande do Sul, que nossos irmãos sofreram tanto, agora a chuva que caiu na Espanha, em Valência, que muitas pessoas morreram. As guerras, já passamos por 2 guerras mundiais e, segundo o próprio Papa Francisco, estamos, infelizmente, caminhando para uma 3ª guerra. A guerra que acontece na Ucrânia, quantos inocentes, crianças mortas, a Palestina, quanta injustiça já aconteceram no mundo, a pobreza crescente,
Aliás, também nesse domingo, como eu disse ao início, celebramos o 8º dia do pobre, cujo tema escolhido pelo Papa Francisco é ouve o meu clamor, escuta o meu clamor, o meu sofrimento. Né? E o Papa diz assim, que não tenhamos escrúpulo de olhar de perto os sofrimentos dos mais pobres, os mais vulneráveis, para os quais o Evangelho de hoje é muito atual, diz o Papa. E ele pega justamente essa passagem que diz assim, o sol da sua vida, da vida do pobre, é frequentemente obscurecido pela solidão, pelo abandono, pelo descaso. A lua de suas expectativas apaga-se. As estrelas dos seus sonhos caíram na resignação e acaba abalada a sua própria existência. O sofrimento do pobre. É bonita essa comparação que o Papa faz. Então, nós também vivemos o sofrimento no tempo presente. Em todos os tempos, a gente sabe que há sofrimento. Por outro lado, a profecia de Jesus traz a esperança de salvação, um encontro decisivo com o Senhor, que vem nos libertar de todo o mal. Né? Quando o sol se obscurece e tudo parece perdido, é precisamente quando Cristo se faz mais próximo de nós, diz Francisco. A esperança do amanhã floresce na dor do hoje. Nos gemidos de nossa história dolorosa está presente o Espírito Santo, animando-nos a superar todas as adversidades e a esperar com alegria o encontro definitivo com o Senhor. Quando aconteceu a Segunda Guerra Mundial, para muitos era o fim. Não foi. E tivemos toda uma renovação. E é isso, a esperança sempre tem que prevalecer. Né? Por isso nós, cristãos, nutrimos a esperança do amanhã, curando a dor do hoje. E aqui eu queria abrir um parênteses. Né? Existe uma lenda nos Estados Unidos dos índios Cherokees. Né? A lenda diz o seguinte, quando o garoto da tribo está crescendo, ele precisa passar por uma experiência de coragem para ser recebido como um homem, né? Pelos seus irmãos de comunidade. E aí, num belo dia, ele é levado a uma mata fechada, ele é colocado sentadinho sobre uma pedra, os olhos dele são vendados, e é dito a ele o seguinte, olha, você vai passar a noite aqui. Se você tiver a coragem de ficar a noite inteira aqui, sentadinho, com os olhos vendados, no meio da mata, animais selvagens passando perto de você, e você ficar aqui até amanhã de manhã, você será recebido na tribo como um homem corajoso. É a passagem da adolescência para a idade adulta. E é interessante, ele fica lá, escuta os perigos, né, os animais. Quando chega no outro dia e é retirada a venda dos olhos dele, ele descobre que o pai dele passou a noite inteira ali do lado dele, vigiando. Se algum animal selvagem o atacasse, o pai o defenderia. Assim é a nossa experiência de fé. Nós passamos por muitas dificuldades, provações, sofrimentos, mas sabemos que Deus está ao nosso lado, não nos abandona nunca. Né? Devemos ser entre as ruínas cotidianas do mundo, construtores incansáveis de esperança, de fé, de homens e mulheres que sabem que Deus está ao seu lado. Ser luz enquanto o sol se obscurece. Peregrinos de esperança, o tema do Ano Santo, né, de 2025, está aí chegando. Isso é ser peregrinos de esperança. Em meio a todas as dificuldades, as dores do hoje, levar a esperança do amanhã, que aquilo que nos aguarda no reino de Deus é algo maravilhoso, porque nós somos capazes de vencer e continuar superando todas as dificuldades e sempre fazendo o bem, sempre. Nessa profecia de Jesus, essa profecia escatológica, existe uma frase que merece uma atenção muito especial. Está lá no finalzinho. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Marcos 13:31. A palavra de Deus é eterna. Tudo mais passa, é efêmero, é passageiro. A palavra de Deus é eterna. A palavra divina é uma realidade eterna que não se destrói, não acaba. Essas palavras são o significado, o horizonte, o ápice da história. Portanto, escutar a palavra de Deus, guardá-la no coração e, mais do que isso, traduzi-la em gestos concretos que nos faz adquirir a sabedoria e a justiça que faz o povo de Deus, a igreja, capaz de suportar as provações e iluminar os outros. Que possamos peregrinar pela história, movidos pela palavra divina, desapegando-nos das coisas que passam. O risco está aí, você se apegar às coisas que passam. Caixão não tem gaveta, enterro não vai acompanhar de caminhão de mudança. Fica tudo por aqui, desapegando das coisas que passam, que são efêmeras, e abraçando as que não passam, os valores do reino, do evangelho, a caridade, o amor ao próximo. E quando acontecer o encontro com o Senhor, não vai ser um momento de sofrimento, mas de alegria. E termino com uma bela oração de Santa Teresa d'Ávila, que ela rezava todos os dias. Essa oração é muito conhecida, mas é muito bonita, acho que expressa muito bem a mensagem do Evangelho de hoje. Nada te turbe, nada te espante, tudo passa, tudo acaba.
só Deus permanece. A paciência tudo alcança. Quem tem Deus, nada lhe falta. Só Deus basta. Amém. A todos a minha bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.